Pode ficar no seu lugar aí, senta aí no seu lugar rapidinho. Eu queria chamar todas as nossas crianças. Todas as crianças. Não, elas vão cantar com a gente. Cadê a nossa família do Kids? Todas as crianças que estão aqui, vem aqui pra frente para cantar essa música com a gente, por favor. Pode subir aqui, ó. É uma canção bem conhecida, Bênçãos que não tem fim. Vai colocar a letra aí também, tá? Quem não souber. Ainda me lembro quando um milagre repeti. Hoje eu posso ver, foi muito lindo pra pensar. São tantas bênçãos pra contar. 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que tem pra mim. Eu só tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, a bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre Ele lembrar. Ainda que sejam infinitas, as bênçãos que eu irei contar. Fase dura para sempre, por isso não vou esquecer. Cada motivo eu tenho para ser grato, por ter sido tão fiel. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre Ele lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre Ele lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Vocês conseguem achar os papais de vocês aqui? Eles não estão perdidos, não? Então vai lá e acha eles e salva eles. Senta lá pertinho dele lá. Acha o seu papai, porque ele está meio perdido lá. Vai lá e acha ele. Tá bom, mamãe? Pronto. Agora pronto. Pode ficar tranquilo.
Você chega pro seu papai, pra sua mamãe e fala assim, pode ficar tranquilo que eu te achei. Não. Fica aqui perto de mim. Fala pro seu pai e pra sua mãe, pode ficar aqui perto de mim, aqui, tranquilo, que pode ficar tranquilo, tá bom? Porque antes da gente orar, a gente vai orar, os pais orarem pelos filhos e os filhos orarem pelos pais. E eu queria, antes da gente orar, eu queria gastar uns 5 minutinhos para contar, aproveitar que está todo mundo reunido aqui, e contar uma história de criança. Então presta atenção que eu vou contar uma história de criança para todo mundo, para os adultos e para as crianças. É uma história, tá bom? Era uma vez, há muitos anos atrás, num lugar bem distante, um reino encantado, maravilhoso, onde tudo funcionava bem. Não tinha doença, não tinha miséria, não tinha praga, as plantas, os passarinhos, nada ficava doente. E tudo funcionava perfeitamente. As famílias funcionavam perfeitamente. Não tinha briga, não tinha raiva, ninguém ficava com raiva um do outro, ninguém queria tomar o que era do outro, não tinha medo, não tinha assombração. Era um mundo perfeito. Mas um dia, enquanto todo mundo estava dormindo e distraído, entrou um vírus, uma bactéria, mais ou menos igual ao Covid. Quem aqui ouviu falar do Covid que deixou muita gente doente? Você lembra do Covid que entrou e todo mundo ficou doente? Fechado, não podia sair de casa, com medo de morrer, tossindo, passando mal, comia alguma coisa. Tudo parou de funcionar. E aquele reino encantado se tornou agora um lugar de medo, onde as pessoas tinham medo de contaminar umas às outras. Elas tinham medo de pegar na mão umas às outras. Porque podia ser que o vírus de uma passava para o outro. Quando isso aconteceu, todo mundo quis procurar a cura do vírus. Para ninguém mais morrer. E para ninguém mais viver separado. E para ninguém mais ficar com medo. Mas o vírus não tinha cura. Pelo menos não tinha cura que algum ser humano ou alguma pessoa pudesse achar. Era um vírus incurável. E bastava alguém encostar no outro que o vírus passava. E a pessoa também ficava doente. Tanto não tinha cura para o vírus, como também ninguém conseguia se proteger dele. Não adiantava pôr máscara, ficar fechado, porque o vírus sempre encontrava um lugar de entrar, entrava na pessoa, pronto. Depois de um certo tempo, todo mundo estava contaminado. Até os que iam nascer. Dali para frente, todo mundo que nascia naquele lugar já nascia com aquele vírus. E aí agora, como é que nós vamos fazer? Então começaram a fazer pesquisa, a ciência tentou resolver o vírus, os empresários tentaram resolver o vírus, mas ninguém resolvia. Não havia solução. Então eles pensaram, pelo menos vamos fazer alguma coisa para as pessoas viverem melhor enquanto elas têm o vírus. E aí a gente vai ganhando tempo até achar a solução. Aí eles fizeram uma casa para os doentes viver melhor. Eles fizeram comida para os doentes sentir melhor. Criaram programas para os doentes passear, ir num parque, distrair, para nem lembrar que estava doente. Bebida. Então as pessoas bebiam uma bebida, ficava assim meio distraído, dava uma sensação assim de nem lembrava que estava doente. Só que com o tempo isso começou a custar caro. Não era todo mundo que podia pagar uma casa, fazer uma viagem, ir num parque, tirar férias, comprar bebida. Então começou a acontecer uma coisa, começaram a fazer umas bebidas mais fracas, que não era igual aquela bebida boa, nem aquele parque bom, mas dava para distrair. E aí, agora, pior do que a doença, o mundo começou a ficar dividido, separado, entre os que podiam comprar uma casa melhor
enquanto estava doente, e os que tinham que conformar em ter uma casa pior enquanto estava doente. Uns comiam uma comida melhor e distraía com a doença, outros comiam uma comida pior e tinha que aguentar a doença. E aí se criou uma estrutura em volta disso. Muita gente agora começou a querer que a doença não fosse curada. Porque eles descobriram que agora a doença era uma fonte de lucro. Para vender bebida para o doente, casa para o doente, programa de férias para o doente, faculdade para o doente. E aí tinha os doentes melhor e os doentes pior. Tinha os doentes felizes e os doentes infelizes. Tinha doente que fazia escola boa e tinha doente que fazia escola ruim. Quem podia pagar a boa, fazia a boa. Quem não podia, tinha que se conformar. E com o tempo começou a ter mais doente vivendo mal em casa ruim e escola ruim do que doente vivendo em casa boa, escola boa, fazendo programa bom. Com isso, ficou muito caro. Mas quanto mais caro ficava, melhor ficava para quem começou a viver da doença. Porque agora, ajudar os doentes a não lembrar que eles estavam doentes, passou a ser o melhor negócio do mundo. E vender para eles a falsa esperança de que um dia a doença podia ser curada, aí que era o melhor negócio do mundo. Então, com o tempo, quem realmente tinha poder nesse mundo, agora não queria que a doença fosse curada. E quem sabia que a doença podia ser curada, entendendo como é que funcionava, começou a mentir para as pessoas. Porque, na verdade, a cura da doença era muito simples. A cura da doença estava na água. Um simples copo d'água oferecido a um amigo podia curar ele da doença. Mas aí não. Como as pessoas entenderam que havia um poder nisso, elas começaram a vender a água. Até a água ficou sendo vendida, com promessa de curar a doença. E estava tão fácil. Aí um dia, nesse reino encantado, que agora estava triste, todo mundo sofrendo, os pais tinham medo do que ia ser a vida dos filhos, os filhos tinham medo do que ia ser a vida deles, todo mundo trancado, fechado, preocupado, como é que o mundo ia terminar. Um dia, veio um anjo do céu e encontrou um casal e falou: olha, vocês foram escolhidos para trazer a cura da doença. Na casa de vocês vai nascer uma pessoa que pode libertar o mundo dessa doença. Uma filha sua vai trazer dentro dela a cura. E quando ela vier no mundo, ninguém nunca mais vai nascer doente. E essa doença nunca mais vai matar ninguém. É a cura. E a cura vai nascer na sua casa. Esse casal chamava Rafael e Cristiane. Não, eu enganei. Chamava Cláudio e Luciana. Não, eu estou ficando ruim de memória. Esse casal chamava Mateus e Marcela. Na casa deles ia nascer uma pessoa que podia tirar a doença do mundo. E o anjo só fez uma recomendação. Como esse filho pode curar o mundo dessa doença? Cuidado, porque eles vão querer matar ele antes da hora. Porque se ele trouxer a cura, muita gente vai perder
Quem está vendendo a água vai perder. Quem está vendendo a casa para o doente se sentir melhor vai perder. Quem está vendendo a bebida que faz as pessoas esquecerem da doença vai perder. Gente que vende comida, porque agora tem toda uma indústria, tem academia de doente, tem escola de doente, tem condomínio de doente, tem supermercado de doente. Imagina se a doença acabar. Porque agora as pessoas vão para a academia para esquecer que estão doentes. Ou para se iludir que não vão morrer da doença. Mas elas vão morrer. Porque a doença não tem cura. Só que agora o povo ganha mais com a doença do que sem ela. Então cuidado, porque eles vão tentar matar o seu filho, fazendo ele pensar como um doente. A ponto dele estar mais preocupado em salvar a própria vida do que em ser a cura. E essa doença tinha nome. Alguém sabe qual era o nome dessa doença? Não. Essa doença chamava-se egoísmo. Esse é o nome dessa doença. Tem academia de egoísta, condomínio de egoísta, tem favela de egoísta. Tem lotação de egoísta e tem carro possante de 2 lugares de egoísta. Tem roupa chique de egoísta e tem roupa ruim de egoísta. Tem egoísta vestido de pobre, tem egoísta vestido de rico, tem egoísta morando na cobertura e tem egoísta sobrevivendo debaixo da ponte. Todos estão contaminados de uma doença chamada egoísmo e cada um tentando salvar a sua própria vida. Mas lá na sua casa vai nascer alguém que pode curar a humanidade. Porque ele traz a cura para o egoísmo. E a cura para o egoísmo é amor. Só que tem o seguinte: eles vão tentar matar ele antes da hora. Porque essa cura, ela precisa se desenvolver. Porque ela só pode ser a cura se ela for oferecida voluntariamente. Então, só tem um problema. É que para a humanidade ser curada daquilo que nasceu lá na sua casa, você vai ter que ofertar isso em favor das outras famílias. Você vai cuidar, guardar até a hora certa. Mas depois, para a cura passar para todo mundo, ela vai ter que ser ofertada. E aí você vai ter que resolver. Ou você fica com a cura só para você, isso quer dizer que ela também vai ficar doente, ou você oferece ela para as outras famílias, para ela cumprir o seu propósito. Porque se você quiser protegê-la, ela vai morrer da mesma doença. Mas se você ofertá-la, ela é a cura. E aí esse casal sofreu muito. Sofreu muito. Porque agora eles tinham um dilema. A gente salva o filho para ter ele para sempre. Ou a gente oferta ele para a humanidade ser curada. E aí Deus disse assim, aí a voz de Deus, lá no reino encantado, onde estava todo mundo doente, a voz de Deus ecoou no céu e disse assim: eu amei vocês de tal maneira que dei o meu filho para que vocês sejam curados, a fim de que quem receber meu filho nunca mais vai morrer dessa doença. Façam a mesma coisa que vocês viram eu fazendo.
E daqui a pouco não vai ter mais ninguém morrendo dessa doença. Fim. Acabou a história. Agora nós vamos orar pelas nossas crianças. E resolver se elas vão morrer dessa doença ou se elas são a cura. Se você salva elas para você, ou se você oferece elas para salvar todo mundo. Amém, Cícero? Vamos orar? Quem quer orar pelas crianças agora? Glória a Deus. Eu queria pedir que um homem viesse aqui e orasse por todas as famílias. Quem sabe um José. Você quer orar? Vem cá. Você entendeu a história ou não? Curve a vossa cabeça, assim como você sabe falar com o Papai do Céu. Sim, Senhor, obrigado nesta manhã, por esse momento, por mais essa porção que recebemos do Senhor. Obrigado, Senhor, pela inquietação que o Teu Espírito me fez nesse momento sentir, a interceder, a orar, Senhor Deus, pelas crianças, por cada um de nós, pelas famílias. Senhor Deus, assim que ouvimos e entendemos essa história, Senhor, fala de nós, fala de cada um de nós, de todo ser humano, fala da humanidade, fala, Senhor, do Seu amor, representa, Senhor Deus, o Seu amor em Cristo pelas nossas vidas, pela humanidade. Que cada um de nós nessa manhã, Senhor Deus, saiamos daqui consciente, Senhor, de que esse amor, de que essa entrega foi Jesus, foi Cristo à humanidade, foi o Senhor oferecendo, para que assim nós pudéssemos ser curados. Que esse Espírito Santo continue conosco, que o Senhor continue usando o Teu Filho, Senhor, Pastor Paulo Júnior, para estar ministrando nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas crianças. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém? Obrigado a todos. Deus abençoe o pastor Paulo, pastor Cláudio, Mateus. Obrigado. Bom dia, dia especial hoje, dia de história, dia de imagens. Hoje é um dia de estarmos juntos com os nossos filhos aqui. Nós vamos tentar desenvolver cada vez mais esse caminho em que pais e filhos estão juntos nesse lugar, orando uns pelos outros. Em alguns momentos são os pais orando pelos filhos, em alguns momentos são os filhos orando pelos pais. Essa vai ser uma das nossas provocações aqui. Eu quero trazer com vocês, antes da celebração da ceia, algumas imagens e também conversar a respeito de uma história. Quero conversar com vocês a respeito da história da primeira ceia, da primeira Páscoa. Quero conversar com vocês a respeito disso. E quero utilizar aqui algumas imagens. Eu vou me utilizar aqui de algumas imagens são fotos mesmo, e algumas delas eu vou me utilizar desse pintor que eu tenho gostado muito, Marc Chagall. E para falar um pouco dele e de algumas imagens que eu vou trazer aqui para vocês, eu convidei a Cícero para estar aqui. Cícero trabalha com arte, trabalha com museu, faz parte da nossa história mais recente aqui em Goiânia, trazendo cultura para esse lugar. E eu pedi para ela para falar um pouquinho desse pintor, antes de eu apresentar para vocês algumas imagens e contar uma história para vocês através das imagens dele, ok? Bom dia, família. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. Até porque Chagall é um dos artistas mais encantadores da história da arte. Porque ele é um poeta dos pincéis. Se olhar para a obra do Chagall, você vai ver uma sutileza, uma coisa meio nebulosa. Ele vai contando uma história assim, de uma forma muito suave. E do início ao final da carreira dele, a vida dele está toda impressa na obra. Então, é uma coisa muito interessante de ver.
Ele nasceu em 1887, numa cidadezinha chamada Vitebsk, na Rússia czariana. Hoje, essa cidade é onde está, hoje a Bielorrússia, mas naquela época era um território permitido aos judeus. Era chamado Território do Acordo. Então, os judeus que moravam na Rússia czariana, eles eram obrigados a ficar naquele território. E era uma cidadezinha muito pequena, mas muito bonita. Era uma cidade rica, próspera, tinha uma igreja, tinha várias, e essa igreja era rodeada por várias casas muito lindas. E Vitebsk, que foi um tema na obra de Chagall durante toda a sua vida. Na adolescência, ele conseguiu uma autorização que era exigida dos judeus para estudar em São Petersburgo, com uma bolsa de estudos, e ele conheceu o seu primeiro mestre de artes, que foi Leon Bakst. E ele estudou com Bakst durante muitos anos, até que Bakst se mudou para Paris, e logo depois, uns 6 meses depois, Chagall seguiu Bakst para Paris para estudar. Ele já tinha, na Rússia, em Vitebsk, se apaixonado pela mulher que seria sua esposa, que foi Bela Rosenfeld, uma mulher linda, que foi mãe da única filha de Chagall, mas ela ficou na Rússia quando ele foi para Paris estudar, seguindo seu mestre. E ele chegou em Paris em 1910, uma época que a gente chama na história da cultura de Belle Époque. Vocês devem já ter ouvido essa expressão, uma época de muita efervescência cultural em todo o planeta. Né? Então, em 1900, ele chegou em Paris em 1910. Em 1900, tinha tido a Grande Exposição Universal de Paris, que foi um marco na história da cultura da humanidade. Nessa época, o mundo inteiro estava vivendo efervescência cultural. Aqui no Brasil, a gente tinha o Santos Dumont, cultural, científica, na literatura, no cinema, estava tudo fervendo. Então, aqui no Brasil, a gente tinha o Santos Dumont, Carlos Chagas, Albert Einstein estava na Alemanha fazendo seus estudos, né, descobrindo todas as maravilhas da física. Os irmãos Lumière estavam desenvolvendo o cinema. Oscar Wilde era o grande nome da literatura na Inglaterra. Machado de Assis, o grande nome da literatura no Brasil. E no mundo das artes, a gente tinha alguns movimentos que são muito familiares para todo mundo. A gente fala e a gente lembra. Do impressionismo, que tinha mestres como Monet e Degas, tinha o surrealismo com Salvador Dalí, tinha o cubismo de Picasso, tinha o fauvismo de Henri Matisse, tudo isso acontecendo simultaneamente. E, apesar de todas essas influências, Chagall continuava fiel às suas origens. Vitebsk, as cores, os animais, a lua, as estrelas, a igreja, as casas, tudo isso estava na obra dele ainda. Eu escrevi aqui que ele era um solitário em seu mundo de símbolos e recordações, porque tudo o que ele vivia, ele colocava na obra dele durante toda a sua vida. Em 1914, ele tinha um amigo que era Apollinaire, que era um escritor, poeta e crítico de arte. Apollinaire foi um grande escritor, e o livro dele, que eu acho que pode estar aí na memória de todos vocês, é As Façanhas de um Jovem do Dom Juan. Né? Vocês já ouviram falar desse Dom Juan? Famosíssimo, né? A história famosa era de Apollinaire, que era um grande amigo de Chagall. Só que antes de ir para Paris, para Berlim, que foi onde ele conseguiu a primeira oportunidade de fazer uma exposição individual, ele volta à Rússia para rever a família e rever a Bela, né, a sua musa, a sua amada. E aí, quando ele volta para a Rússia, fecham-se as fronteiras e ele é obrigado a ficar lá durante 8 anos. E essa época foi a época mais produtiva e das mais belas obras de Chagall, pelo menos na minha opinião. Depois vocês podem confirmar. Então, foi muito produtivo e foi quando ele se casou com a Bela. Então, esse amor agora vivido, ele estava traduzido na obra, por isso que a obra ficou tão emocionada, tão bonita. Você olha
para a obra, você vê esses elementos todos que não tem tristeza, não tem, né? Essa não sei, essa é depois, essa é bem depois, essa já é década de 40, né? Então, nessa época, ele e Bela, eles sobrevoavam Vitebsk em Pássaros Fantásticos, era uma obra muito assim, do imaginário, muito linda, de verdade. Aí chegou a Revolução Bolchevique, e Chagall era um grande entusiasta das ideias de Lenin. Então, ele pegou e mudou para Moscou com Bela, e ele já tinha uma filha, sua primeira filha, e logo depois disso, ele conseguiu voltar a Paris, onde a sua carreira deslanchou, porque ele já estava bem mais maduro na arte, né? Mas ele ainda mantinha os elementos, os amantes, as flores, a lua. Você vê que estão todos esses elementos aí, e essa eu acho que é da década de 40, se eu não me engano, mas você vê todos esses elementos, flores, lua, casal, as cores são muito características da obra dele, né? E aí, em 1930, quando o nazismo estava bem presente, né, na Europa, ele sentiu o perigo e a ameaça ao seu povo. E a obra de Chagall mudou drasticamente, ficou obscura. Aí tinha o tema era o judaísmo, né? E a obra entristeceu, ela endureceu, ela ficou mais escura. E quando você olha para a trajetória de Chagall, você vê muito como o artista faz isso, como ele se expressa através da sua pintura. Ele vai colocando a cor, ele pesa a pincelada, ele pesa no tema, ele vai falando, contando uma história através de imagens, de uma forma muito que fala muito com o nosso inconsciente, muito mais com o nosso inconsciente do que com os nossos olhos, né? Então, nessa época, ele saiu da Europa, se exilou em Nova York, mas era um artista aflito, esgotado, com bloqueio criativo. Ele não conseguia produzir com aquela mesma energia que ele teve nos 8 anos que ele passou na Rússia com a Bela, e depois em Paris, quando ele conseguiu mostrar, né, para todo mundo o seu potencial artístico. Em 1914, a Bela morre, e aí ele entra numa depressão profunda, e ficou muito tempo bem obscuro, com a produção baixa, você não vê muitas obras de Chagall nessa época. Mas, em 1948, ele consegue voltar a Paris e retorna à pintura com os mesmos temas de sempre, só que agora ele pôs um elemento, que era a Torre Eiffel. Então, todas as obras de Chagall que tem a Torre Eiffel, elas vêm depois de 1948, depois da morte de Bela. Logo depois ele ele se muda para Cape Ferrat. Ele tem o segundo casamento com Valentina Brodsky e ele começa a se dedicar aos temas bíblicos, com gravuras. A gravura também é uma linguagem muito presente na obra de Chagall. Inclusive, um dos artistas mais habilidosos na arte de gravar, né, que você faz uma matriz, tem vários tipos de matriz em metal, matriz em madeira, e depois você imprime cópias, né, a partir de uma matriz, são as gravuras. E Chagall, as gravuras de Chagall, elas tinham interferências depois da gravação que fazem de cada gravura uma obra única, né? A gravura é uma linguagem muito fácil, inclusive para quem gosta de colecionar, é uma boa entrada para o mundo das artes. E ele fazia também belíssimos vitrais em igrejas e sinagogas. Então, se você viaja pela França, na França tem muitas igrejas e sinagogas com vitrais belíssimos de Chagall, que ele consegue fazer isso aqui que vocês estão vendo em vidro. Então, é muito bonita a obra, muito poética. É uma obra que transmite uma sensação de muita paz, né? Principalmente já no fim da vida, que ele já estava um artista mais maduro e que ele já tinha experimentado todas essas experiências.
Já mais no final da vida, ele, por influência de Pablo Picasso, ele conhece a cerâmica, que é a última linguagem artística dele, e até o fim da vida ele produziu cerâmicas belíssimas também, vale a pena conhecer quem puder. E é essa a história de Marc Chagall. Obrigado, Cícero. A obra do Chagall é essa obra com um traço infantil, mas ao mesmo tempo profundo. Ele revela símbolos profundos do inconsciente de todos nós. A obra dele é como se cada um de nós estivesse sonhando, mas ele vai revelar muita coisa. O azul na obra dele representa a transcendência. Eu vou trazer algumas imagens aqui e vou ler com vocês uma história. E aí eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 1. Vou pensar alguns versículos aí. Quem tiver condição de ler com os filhos, ótimo, mas nem todo mundo vai conseguir ler com os filhos, está tudo certo. Êxodo, capítulo 1. Acharam? Deixa aí aberto, deixa aí ligado. Num determinado momento da história, como todos nós sabemos, Deus se revela a um homem. Deus chama um homem, Abraão, e diz para ele: Abraão, é o seguinte, está vendo as estrelas do céu? Eu vou fazer a sua descendência da mesma forma. Se você puder contar essas estrelas, vai ser assim com a sua descendência. Abraão, olha o pó da terra. Se você tiver capacidade de contar o pó da terra, vai ser assim com a sua descendência também. Abraão tem um filho, que é Isaac, que tem um filho, que é Jacó. Chagall mostra algumas dessas obras, como, por exemplo, o encontro que Abraão tem com o anjo do Senhor e mais 2 anjos que seguem para Sodoma e Gomorra. Depois, Chagall também mostra para a gente aquele sacrifício, aquele momento do quase sacrifício de Isaac, momento em que o anjo do Senhor aparece. Depois, nós temos aqui, no caso de Jacó, o sonho que ele tem. Como eu disse para vocês, o azul representa a transcendência. O sonho que ele tem, Jacó, em que Deus fala com ele e ele percebe anjos do céu descendo por uma escada, descendo através da escada. Então são obras interessantes para depois você olhar com mais atenção. Mas eu queria que você olhasse aí. Êxodo capítulo 1 diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e assim por diante. Então, num determinado momento, Abraão, Isaac e Jacó agora são 12 famílias. Essas 12 famílias vivem um momento de fome na história da humanidade e eles entendem que deveriam ir até o Egito. Então, os nomes dos filhos de Jacó, os nomes dos filhos de Israel, que representam cada uma das tribos de Israel, vão para o Egito. Versículo 5, todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então presta atenção nesse detalhe. Aquela promessa feita por Deus a Abraão agora se concretiza. Agora nós não temos mais algumas famílias. Agora nós temos um povo. Esse povo cresce de maneira assustadora lá no Egito. Num determinado momento, o Egito é o lugar daquele povo se encontrar, é o lugar da comida, é o lugar em que o filho José recebe, e aquele povo cresce nesse lugar. Muito bem, só que acontece o seguinte, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo, vejam, presta atenção nisso, os egípcios olharam para o povo de Israel que chegou lá, ficaram preocupados, ficaram assustados, ficaram com medo, é o que o texto vai dizer para a gente. Eles dizem assim, ora, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos agir com astúcia. Pode deixar aqui, Dani, por favor. Precisamos agir com astúcia. Essa é uma palavra importante. Essa é uma palavra associada à serpente lá atrás, no primeiro quadro que eu mostrei para vocês. Então, sobe um novo rei ao Egito. O novo rei percebe aquele povo crescendo e diz, opa, nós precisamos agir com astúcia.
venham, precisamos tratá-los com astúcia para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam dessa terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas, para que construíssem as cidades de armazenamento Pitom, Ramsés e assim por diante. Então agora aquele povo está lá no Egito, famoso Egito. Egito das nossas histórias, dos livros de história, da época em que nós estudávamos história. O povo chega lá. E aqui eu queria trazer para vocês uma imagem que é muito rica. Quando Paulo Júnior estava morando lá na Inglaterra, tive chance de visitar e conhecer o Museu de Arte Britânica. Esse é um quadro muito importante, ele não é uma pintura, ele é um reboco que foi retirado de uma tumba egípcia. Esse quadro, visto de perto, é isso daqui, ó. Esse quadro representa uma pintura rupestre, e aqui traduzida em pano, a chegada dos judeus ao Egito. E eu queria que você prestasse atenção aqui, ó, bastante atenção na sutileza. Vocês conseguem perceber a diferença entre essas pessoas aqui, ó, e essas outras na imagem? Eu sei que não é fácil, né? Uma pintura que tem mais ou menos 3.500 anos. Consegue no visual perceber alguma coisa diferente? A cor da pele é diferente, né? A vestimenta é diferente, o cabelo é diferente, a barba. Outro detalhe importante, estão percebendo que eles estão trazendo animais que os egípcios não aceitavam? Então, esse quadro representa a chegada dos judeus ao Egito. Então, quando José chega, quando José recebe os seus 70 parentes e esse povo cresce. Muito bem. Só que aí acontece o que nós acabamos de ler. Acontece, novamente Chagall, que o povo de Israel é levado a fazer trabalhos escravos. E aí eu vou trazer de novo aqui uma imagem para vocês. Essa é uma tumba egípcia, atual, dias atuais. E aí eu vou trazer mais próximo essa imagem. Aí nós temos os judeus trabalhando de maneira escrava no Egito. Vocês percebem que a roupa deles mudou? A roupa deles mudou. Mudou a identidade. Esse é o ponto. É esse o ponto. Essa é a astúcia. É esse o ponto que nós vamos continuar na leitura do texto. Esses são quadros, são pinturas reais, verdadeiras aí. E aí eu vou continuar o texto com vocês. Se você prestar bem atenção no restante da história, vocês vão perceber que o faraó, o rei do Egito, viu com muita preocupação aquele crescimento. A expressão utilizada aqui é que eles proliferaram. Interessante que é uma expressão que a gente utiliza para praga, para vírus, para bactéria, né? Interessante isso. Porque eles cresciam mesmo. Era essa a promessa. O povo crescia. E aí, como o faraó tem muito medo, acontece uma coisa que quase ninguém percebe no texto. O que o faraó diz? Ele chama as parteiras judias e diz: mata todos os meninos. Elas não fazem isso. Lembram dessa história? No entanto, faraó usa de astúcia. Qual é a tática do faraó na sequência? Vocês lembram? Já que vocês não vão matar os meninos, nós vamos usar uma outra tática. Qual é a outra tática? E ela dá certo. Jogar os meninos no Nilo. Esse detalhe é importante. Agora, ao invés de matar os meninos, era um sacrifício. Presta atenção nesse detalhe. Quase ninguém percebe isso no texto. O Nilo era um deus. O Egito era formado de vários deuses. De novo, são imagens reais. O Egito era feito de vários deuses. Como todo mundo já deve ter estudado em história, deve lembrar lá atrás que o Egito é caracterizado pelo politeísmo. O Egito tem nomes de vários deuses, inclusive o Nilo. O Nilo era o deus Hapi. Então presta atenção nesse detalhe. Já que matar os meninos através das parteiras no momento do nascimento não era possível, vamos fazer o seguinte, vamos usar de astúcia. Os meninos que nascerem vão ser sacrificados ao Nilo. E aí a coisa começou a dar certo. Entenderam? De repente, aquele povo, que era conhecido como o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo que conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, já não sabia mais quem era Deus. E o Nilo passou a ser um Deus, assim como vários outros deuses apareceram.
Esse último aqui é o Deus Ra, que tem um sol sobre a cabeça. O sol passou a ser um Deus. E aí o povo de Israel, o povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se confundiu no meio deles. E agora eles já não sabem mais se são judeus ou se são egípcios. Eles estão misturados naquele lugar. Entenderam? E aí, vai para o capítulo 2, por favor. Nasce um menino. E o menino era bonito. Os pais falaram, não, ele é muito bonito, ele é muito formoso para que a gente entregue ao Nilo. Tentaram segurar esse menino, tentaram proteger esse menino. Surge Moisés. E aí, como nós sabemos da história, imagino que todos vocês saibam, os pais conseguem segurar esse menino, esconder esse menino por 3 meses. E aí eu pergunto para vocês, esconder esse menino de quem? Faraó não tinha esse poder. Isso é interessante. O menino foi escondido por 3 meses de quem? Dos próprios egípcios. Não, dos próprios judeus. Dos próprios judeus. Ora, aquele povo era um contingente, mais ou menos, de 2 milhões de pessoas. A população de Goiânia, Aparecida, Senador Canedo e Trindade. Então, quando o menino nasce ali, ele não está sendo escondido dos egípcios, ele está sendo escondido dos próprios judeus. Mas chegou uma hora que não teve mais jeito. Fizeram? Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos de novo abandonar ele ao Nilo. Nesse momento, Moisés já tinha 2 irmãos, um irmão e uma irmã. A irmã dele, Miriam, acompanha o menino sendo colocado num cesto e entregue ao Nilo. E fica do lado, acompanhando. Havia um momento de cerimonial de banho em que uma das filhas do faraó estava tomando banho, olhou o menino e falou, opa, vou ficar com esse menino. Lembram dessa história? E aí presta atenção nos detalhes. Bastante atenção nos detalhes. A irmã, acompanhando ali, pergunta para a filha do faraó, você quer que eu arrume alguém para amamentar o menino? Ela fala assim, claro. Quem que ela chama? A mãe. E aí Moisés volta para casa. E o texto diz para a gente que ele cresce na casa dele e só volta para a casa da mãe adotiva quando ele já está crescido. Então Moisés conhece a mãe, Joquebede. Moisés sabe muito bem quem é o pai, Arão. Conhece os irmãos, Arão e Miriam, e cresce naquele lugar. No entanto, ele é levado lá para o Egito, onde ele é recebido como um filho pela filha do faraó. Como o texto diz para a gente, ele é educado em toda a sabedoria do Egito. No entanto, um dia ele vai passear pelo Egito, vê o povo hebreu sendo massa de trabalho, escravizado naquele lugar, e resolve tomar uma atitude que, na verdade, é a atitude clara de uma pessoa que não sabe quem é. Ele não sabia se ele era mais egípcio ou se ele era um filho de Abraão. Ele não sabia mais se o Deus que tomava conta desse mundo era Apis, era Ra, era sei lá quem, era o próprio faraó, ou era o Deus dos seus antepassados. Ele já não se percebia mais como egípcio ou como judeu. E Moisés, nesse momento, é um símbolo de todo o povo. Moisés representa a forma de pensar de todas aquelas pessoas que estão ali. Todos eles. E aí Moisés acaba assassinando um egípcio, aquilo podia se transformar numa revolta interna, Faraó percebe, Moisés foge. E vai morar com primos, ele vai morar com os midianitas. Os midianitas são filhos de Abraão também, então ele vai lá morar com os primos. Muito bem. Só que na hora que ele chega, e ele conhece lá uma família feita de 7 mulheres, um pai com 7 filhas, na hora em que uma das filhas olha para ele, fala assim, você é um egípcio. Interessante isso. Não sei se vocês conseguem entender. Ele estava entre os primos, ele estava entre os midianitas, ele estava entre os filhos de Abraão. Abraão teve mais filhos com a segunda mulher chamada Quetura, depois que Sara morreu. Os midianitas são filhos de Abraão, são primos de Moisés. No entanto, quando elas olham para ele, falam, é um egípcio. Por quê? Porque a roupa era egípcia, a maquiagem era egípcia, o jeito de agir era egípcio, o pensamento era egípcio. E Moisés passa um tempo razoável ali, passa 40 anos. 40 na Bíblia é sempre um número importante. Depois de 40 anos, acontece algo que eu quero trazer aqui para vocês, e é representado aqui pelo Chagall nesse quadro. Vai, por favor, lá para Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3.
O texto é longo, nós vamos pensar só algumas partes para chamar a atenção de um único detalhe. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Depois de 40 anos, Moisés está casado, já tem filho. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Então Moisés chega e vê uma coisa estranha. Ele vê uma árvore que está lá soltando fumaça, mas ela não está virando cinza. Ele achou aquilo muito estranho. Uma árvore pegar fogo no meio do deserto não era nenhuma novidade. Uma combustão espontânea no deserto é uma coisa que pode acontecer. O detalhe era a árvore pegar fogo e ela não se transformar em cinza. Ele olhou aquilo e falou, que interessante, deixa eu chegar mais perto. Quando ele chega mais próximo dessa árvore, na verdade não é uma árvore, essa moita que pega fogo, mas não vira cinza, ele ouve uma voz. Moisés, Moisés, tira a sandália de seus pés, o lugar que você está pisando não é um lugar qualquer. E aí começa uma conversa. Começa uma conversa com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com Moisés. Mais ou menos 400 anos depois. Um tempo razoável. De novo o número 40 aí. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, versículo 6, capítulo 3. Disse mais, eu sou, olha Deus falando com Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se apresenta para ele. Então Moisés cobriu o rosto, teve medo. E Deus disse para ele, olha, eu estou vendo o que está acontecendo com o meu povo. Não pense que eu estou desapercebido, não. Estou vendo o que está acontecendo. E é o seguinte, é você, Moisés. Versículo 10. Portanto, agora vá. Eu vou enviar você, Moisés, ao faraó para tirar do Egito o meu povo. E aí agora eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. O ponto mais importante da nossa leitura hoje. Moisés diz assim, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés diz o seguinte, quem sou eu? Percebe? Ele não sabia mais quem era. Ele não se percebia mais. Ele era um filho de uma filha do faraó ou era um levita da tribo dos israelitas? Ele já não sabe mais quem ele é. Está totalmente perdido. Completamente perdido. E ele representa todo o povo. Ele representa uma mentalidade. Ele representa uma forma de pensar. Deus afirmou, pode ir, eu estou com você. Pode ficar em paz, estou com você. Mas aí Moisés faz a segunda pergunta. Versículo 13. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. O que eu vou falar? Então perceba, Moisés não sabe quem é e não sabe com quem está falando. No fundo, Moisés está falando assim, beleza, mas o Senhor é quem mesmo? O Senhor é o digníssimo quem mesmo? Porque nesse universo de tantos deuses, qual é que é o seu nome? Como é que você se chama? Porque na hora que eu chegar lá, eles vão perguntar, com quem que você falou? Você falou com Deus Ra? Você falou com Deus Horus? Você falou com quem? Lá. Percebe? Moisés não sabia quem era, e não sabia mais quem era Deus. Isso é uma mente que está sobre todos eles. Por quê? Porque a escravidão nesse lugar era uma escravidão com muita astúcia. Não era simplesmente colocar as pessoas para trabalhar, era tornar as pessoas escravas. Não era simplesmente fazer com que as pessoas trabalhassem como escravos, era transformar a mente dessas pessoas em uma mente escrava. E aí esse escravo podia estar no palácio, como era o caso de Moisés. Esse escravo podia estar no chão de fábrica. A mentalidade era exatamente a mesma. Muito bem. Moisés diz para ele assim, Moisés, é o seguinte, eu sou o que sou. Isso você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou até vocês. Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse vai ser o meu nome para sempre. Nós não vamos, infelizmente, ter tempo para falar sobre isso, mas a partir de agora surge um nome que nós traduzimos, que nós escrevemos nas nossas Bíblias aí como o Senhor com letra maiúscula.
Nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Mas o fato é o seguinte: você quer me dar um nome? Me chama de Senhor. É assim que eu vou me apresentar. Para Abraão, para Isaac e Jacó, eu me apresentei como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Agora vou revelar o meu nome. Meu nome é Eu Sou o que Sou. Mas aí, na nossa tradução, virou o Senhor. Muito bem. E aí, eu quero caminhar com vocês aqui no seguinte. Voltamos a esse lugar, ao lugar de muitos deuses. E aí, Moisés vai começar a ter uma conversa. Capítulo 4, queria que você prestasse atenção no seguinte. Muita atenção nisso. A maior parte das pessoas lê o Antigo Testamento e não percebe de Gênesis a Malaquias o que nós vamos ler aí. Eu queria muito a sua atenção. Pais e filhos. E aqui abrindo um parêntese. Aos filhos que estão aqui, eu espero uma coisa. Que vocês saiam daqui com muitas perguntas para os pais de vocês. Eu não espero que as respostas estejam aqui. Para os filhos, e quanto mais novos, melhor, eu espero que vocês tenham conversas com os pais a respeito do que nós estamos falando aqui. E que essas perguntas fluam nas mesas das casas de vocês. Em especial o seguinte: o Senhor disse a Moisés, capítulo 4, versículo 21. Quando você, Moisés, voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios que eu o capacitei a realizar. A gente vai chamar de 10 pragas. Deus mesmo nunca chamou de praga, chamou de sinais e prodígios. Então, Moisés, você vai voltar lá e vai fazer um monte de coisa. Eu estou te capacitando para isso. Diga ao faraó que assim, presta atenção nisso, versículo 22, versículo mais importante de hoje, para você levar para sua casa. Diga ao faraó que assim diz o Senhor, o Eu Sou, aquele que está se revelando aqui agora ao seu próprio povo. Ele diz assim: Israel é meu primeiro filho. Eu já disse a você que deixe ir meu primeiro filho para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Vocês estão prestando atenção? Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, você vai lá conversar com o faraó. O faraó não vai deixar vocês saírem daqui. Eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar do faraó não deixar vocês saírem. Mas você vai falar uma coisa para o faraó. Que no fundo, Moisés, não é para o faraó ouvir, é para você ouvir. Para que todo o povo ouça. Quem é Israel? O que o texto diz? Israel é meu primeiro filho. O que vai tirar esse povo do Egito, o que vai tirar o Egito desse povo, é a compreensão de que eles têm pai. Isso não é a partir do Novo Testamento. O Novo Testamento explode essa realidade. As orações de Jesus, como nós sabemos, é Pai Nosso. Quando Jesus ora, a sua última oração escrita para a gente, ele termina a oração dizendo assim: Pai, revelei o teu nome a todos os que o Senhor me deu. Que nome? Pai, revelei o teu nome. Qual é o nome? Pai. Isso não é novidade. Mas a astúcia do Egito faz com que os nossos filhos e nós tenhamos dúvida de quem nós somos e quem é o nosso Deus. Entendem? E agora a Páscoa. O que é a Páscoa? Várias coisas vão acontecendo, várias coisas. Todo um ensino é levado para esse povo. Então, como a gente sabe, o primeiro sinal é pegar o Nilo e transformar em sangue. O segundo sinal, eu imagino que alguns não se lembrem, é fazer com que surjam rãs de todo lado, porque a rã era um deus no Egito. Depois vários, piolho, um monte de outras coisas vão aparecendo, até que nós chegamos ao último momento. Nós chegamos ao momento em que há trevas, porque o deus Sol também é apagado. Perceba, é Deus conversando com quem? Com o seu povo, e dizendo para eles assim: vocês não entenderam, só há um Deus e Pai de todos. Sou eu. E vocês são meus filhos. E agora eu vou começar com vocês uma festa, uma celebração. E eu vou dar um salto com vocês lá em Êxodo capítulo 12, só 2 versículos. E aí nós vamos passar para a ceia.
Êxodo capítulo 12. Aquele momento que exigiria mais da nossa atenção e do nosso tempo, mas para uma provocação hoje está suficiente. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro ano para vocês. Gente, estou dizendo para vocês aqui, vocês vão celebrar uma festa, vai representar para vocês o primeiro ano. Por quê? Vocês estão nascendo agora. Começou tudo. A partir desse momento, começa absolutamente tudo. Como é que vai começar tudo? Numa igreja? Não. Como vai começar tudo? Com um sacerdote? Não. Com um altar? Não. Vai começar tudo de um jeito. As famílias vão se reunir e vão partir o pão. Essa é a primeira Páscoa. A Páscoa sempre foi uma festa para ser celebrada em casa, em família. Se as famílias fossem pequenas, a ponto de não poder dividir um cordeiro, então que se reunissem mais famílias. Ok. O cordeiro deveria ser comido. E o sangue do cordeiro deveria marcar a porta por onde o Senhor ia passar. Daí o nome Páscoa, passagem. O Senhor passa por esse lugar. Aliás, tem uma coisa que o Senhor passa e para, é a mesa. Semelhante àquele primeiro quadro do Chagall, onde Deus vai passando por Abraão, e Abraão fala assim, tem uma mesa aqui. E Deus não resiste, ele para na mesa. Interessante isso. Nós não vamos encontrar uma história em que Jesus é convidado a sentar uma mesa e não se assenta. A mesa que nós temos evitado. A mesa que nos ensina a respeito de quem nós somos, quem é o nosso Deus e do que é a família. Entenderam? Eu espero honestamente que os filhos de vocês, ao estarem aqui, saiam daqui com muitas perguntas para vocês, para os pais. E que a gente volte a essas conversas mais adiante. Vou convidar o Mateus para estar aqui, celebrando a ceia com a gente. Aleluia, que pancada, né, meu irmão? Ajeita na cadeira aí. Que palavra rema, que coisa boa de sermos e sairmos daqui inspirados. Eu queria celebrar a ceia junto, em família, e de tudo que nós temos ouvido desde o início, né? A palavra do Paulo Júnior, a palavra do Cláudio. Só queria lembrar esse texto quando Paulo vai falar e hoje as nossas crianças vão nos servir. Pode vir, as crianças já podem ir servindo já. Coisa mais linda, né? A minha tradição, eu vim de uma tradição, né, batista, sou um pastor batista até hoje, né? E uma das coisas que me chocava muito aqui com a Sal da Terra, não porque nós somos a denominação, mas nós como Sal da Terra, como consciência, e eu lembro das conversas, e você criança, presta atenção nisso também, as pessoas falam assim, mas por que as crianças Sal da Terra tomam ceia, né? Não foi batizado ainda? Tem gente que faz ainda essa pergunta, não, mas a Bíblia fala que todo aquele que aprender. Aqui a gente crê nisso, onde a criança pode servir assim. Tem igreja que só pastor pode servir, tem igreja que só presbítero pode servir. Mas é interessante porque de tudo que nós fomos iluminados nessa manhã, todas as palavras que nós somos iluminados nessa manhã, eu queria que você prestasse muita atenção no que Paulo vai dizer para o povo de Corinto. Um povo que tinha fartura, um povo onde tinha pobre e rico, num lugar onde o pobre trazia pouquinho que tinha, o rico trazia o montão que tinha, e juntos ele fazia aquilo que o goiano e o mineiro sabe muito bem, o brasileiro sabe fazer. Sabe quando a gente junta tudo, com as panelas, tudo? Um traz o doce, outro traz o sal. Era aquilo ali que acontecia, aquele ágape, aquela festa, né? E é interessante que Paulo está falando o seguinte, vocês estão se perdendo. Eu queria celebrar a ceia lendo esse texto também. Diz o seguinte, entretanto nisso que vou dizer, não os elogio. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Seja inspirado aí pelas crianças, e nós vamos costurar tudo isso aqui. Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, em nome de Jesus, ouça isso aqui, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês,
façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha isso aqui. Toda vez que a igreja reunida, o corpo, a família, tomarem da ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então olha o que o Paulo está dizendo para a igreja, para mim e para você. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, que vários já dormiram. O eufemismo aqui, já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não lhe resulte em condenação. O que eu estou querendo dizer com isso também? É uma outra cultura. O nosso jeito de celebrar a ceia é de outra forma. Mas quando a gente fala aqui, a gente vai fazer isso agora, vamos comer do pão, a gente vai orar por isso, comer junto. É para a gente discernir junto o corpo. É o Jesus que nós sacrificamos. Que o povo, como Cláudio, assim, eu estou saindo aqui, minha cabeça já está acelerada. A cabeça está assim, em outro lugar. Minha cabeça está azul. Está divina, está assim, está mística. Minha cabeça está azul. O quadro que eu estou pintando dessa mensagem brilhante é um quadro azul, misturado com vermelho também. Você está me entendendo? Com cor, mas com escuridão. Para lembrar o seguinte: a ceia, quando ela é vivida em algo para que eu possa curar os meus pecados, a cura não está na ceia, não é, o momento que nós vamos viver como família aqui, não é para curar os seus pecados. Quando Paulo vai dizer, examine-se cada um a si mesmo, não é para dizer o seguinte: será que eu estou podendo tomar ceia? Será que eu sou bom o suficiente? Ou será que eu estou como Moisés? Deus, quem eu sou, mas quem o Senhor é? É agora essa experiência comunitária que nós vamos viver, dizendo o seguinte: Senhor, tem tanta coisa bagunçada no meu quadro, tem tanta cor diferente, às vezes eu nem vejo esse azul que vocês estão falando, mas eu quero dizer ao Senhor: eu sou o teu filho, eu quero estar nesse lugar desse primeiro filho do seu povo, eu quero comer do pão, que é o corpo discernido como família, para dizer o seguinte: eu estou me examinando, está errado, tem tempo para consertar, tem tempo para ajeitar, tem tempo para perdoar, mas nós vamos comer junto. Você não vai comer sozinho. É por isso que você não vai sair daqui condenado. O seu pecado não vai te condenar, porque você não vai comer sozinho essa manhã. Você vai celebrar em família. E para celebrar em família, eu quero te convidar a tirar as sandálias dos pés. Não tire seu sapato, não é isso. Tire as sandálias dos pés, sabe por quê? Porque quando nós vamos pisar no terreno que é o coração do outro, o lugar é o quê? Santo. Quando eu piso no coração do outro, quando eu estou à disposição de pisar, de estar junto e comungar com uma criança, com a cura que nós estamos falando aqui, nós temos que tirar a sandália dos pés. Então talvez a sua religião te colocou um tamanco, uma chuteira, uma botina, tira. Para esse momento nós vamos viver comunitário, tire as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo, porque é o coração do seu irmão. É agora não me embriagar enquanto o outro está passando fome. Não é para eu comer aqui e o outro não. Agora eu sou sensível, porque meus pés estão descalços. Os meus pés estão sentindo o calor da terra. Os meus pés estão sentindo a temperatura, a textura, porque agora a minha sensibilidade com o outro está aguçada. Porque nós vamos ceiar junto, amém? Nós não vamos aqui matar nossa fome. Nós não vamos aqui, Deus perdoa aquele pecado, não. Nós vamos nos examinar e comer junto para anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Se até que Ele venha, Ele não morreu, Ele ressuscitou, amém? A nossa cruz não tem um Cristo, a nossa cruz está vazia, porque Jesus morreu, amém?
mas ele ressuscitou e voltará. Então nós iremos celebrar a ceia, nós iremos comer do corpo, o pão que representa o nosso corpo, a nossa família, descalços e discernindo, Deus, quem eu sou, quem o Senhor é. Vai em frente, eu estarei contigo. Nós vamos celebrar e anunciar a morte. Essa manhã é de anunciar a morte até que ele venha. É por isso que a criança faz parte da nossa mesa. É por isso que nós nunca vamos dizer para uma criança dessa aqui, falando, você não pode comer não. Você não pode comer pão não, porque ainda você não se entregou. Você não pode comer o vinho não, porque ainda você não entendeu. Não, nós vamos tirar as sandálias. E agora descalços nós vamos celebrar. Ah, Mateus, mas eu estou vindo aqui a primeira vez. Você entendeu essa mensagem? Está em confuso com a Moisés, essa mente escrava, esse Egito. Fala, Deus, eu estou me examinando aqui. Eu estou nesse Egito. Eu não sei, é muitos deuses, é muitas realidades, muitas ideologias, muitas ideias, mas eu quero conhecer o Pai. Vamos cear junto. Vamos sentar nessa mesa junto. Cabe você também. Cabe você também, amém? Pega aí. Pega o seu cálice, o seu pão, e nós vamos cear como família. Você não vai comer sozinho. É por isso que aqui na Sal da Terra a gente não recebe o cálice e o pão e a gente come sozinho, porque isso contamina a gente. E eu quero te convidar agora, você vai trocar o seu cálice com alguém e falar assim, eu quero ser parte com você, meu irmão. Eu quero ser parte com você dessa família. Troca aí a bandejinha do seu pãozinho. Troca aí o cálice dizendo o seguinte, nós vamos sair daqui essa manhã anunciando a morte. Um farol para que a humanidade entenda que há cura quando os filhos de Deus se revelam. Onde não somos mais escravos, onde nós não somos mais escravos, mas agora filhos de um Pai de amor. Aleluia. Todo mundo repartindo pão como família. Hoje o assunto aqui é família, as crianças, a mesa de todos. Eu queria pedir para o Daniel, para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso encontro aqui. Nós vamos tomar o cálice como quem brinda uma aliança. Nós estamos lançando uma campanha aqui, Goiânia, a capital da família. E a gente quer tomar o cálice como quem está celebrando essa aliança, uma aliança de sangue, um pacto. Então, semana passada a gente fez isso, celebramos a ceia com esse compromisso. Nós temos a cura, nós somos a cura. Quem recebeu uma porção de cura aí na sua casa para repartir para todo mundo, amém? Só que você vai ter que tomar uma decisão drástica. Que foi o que Deus falou com Abraão. Falou, Abraão, vai nascer a cura da humanidade na sua casa. Só que quando ele tiver mais ou menos 12 anos de idade, você já vai treinando a lembrar que ele não é seu. Você não fazer planos para ele. Você já ia acostumando com a ideia de sacrificar ele em favor da cura da humanidade. Então quando ele nascer, você batiza ele. Fala que nasceu aqui em casa a cura da humanidade. Quando ele tiver 12 anos, você prepara ele para o sacrifício. Fala, meu filho, você vai ser a cura da humanidade. E você tem que já ir se preparando para sacrificar em favor disso. Mas filho, comigo não. Esse sacrifício não é para a morte. Para que quando ele tiver adulto e pronto para ser a cura, ele não tenha medo de se entregar, porque não viu medo no seu coração. Porque nós assumimos um compromisso de ser bênção para todas as famílias da terra. Vamos colocar aí. Coloca o slide aí para nós. Você tem aí, Daniel? Lembrando aí a bandeira de Goiás, de Goiânia. Bandeira de Goiânia fala de honra, nobreza e proteção. Passa para frente aí. O slide lá da... Tem aí o slide lá com escudo? Então a bandeira de Goiânia fala de proteção, honra. Amém, amados? Fala de respeito, dignidade, em favor da grandeza da pátria. Uma bandeira que fala que há entre nós aqui descobridores de novos horizontes, né? Desbravadores de novos horizontes, e fala que tem entre nós aqui descobridores de riquezas ocultas. Amém?
Eu não sei se você é um desbravador de novos horizontes ou se você é um descobridor de riqueza oculta. Interessa. Eu quero é brindar com você a certeza que você é cura. Amém? Então você já vai acostumando com a ideia de sacrifício. Tá ok? Tá bom? Glória a Deus. Tá pronto? Então beleza. Agora é só ir melhorando aí o conceito. Vamos ficar todos de pé e vamos celebrar juntos. É um brinde. É um pacto em favor de todas as famílias da terra. A cura já foi. A Rose já bebeu a cura dela. Vamos lá. Em nome de Jesus. A cura. A cura das nações. Ora por nós. Obrigado, Jesus. Tomando vinho e comendo do teu pão, juntos como família, ao mesmo tempo, sendo parte dessa palavra rema que foi revelada essa manhã. Traz luz aos nossos corações, Pai. Ilumina a nossa alma. Nos leve a esse lugar mais profundo do nosso ser, para que possamos sair daqui iluminados e não mais distraídos com uma mente escrava. Nos livre da astúcia desse mundo, de nos confundir, querendo nos salvar e não a nos entregar. Nos ajude a tirar a sandália dos pés, para pisar nesse lugar sagrado que é a vida do nosso irmão, que é o coração do nosso irmão. Nós queremos anunciar a tua morte, Pai, até que o Senhor venha, para lembrar o mundo que a sua morte não foi em vão, que a cura não foi em vão, e nós agora somos sarados no Senhor como filhos e não mais escravos. Essa é a nossa canção, Pai. Essa é a nossa intenção. E através desse projeto de ser Goiânia, a capital da família, sermos uma expressão desse anunciar ao mundo que aqui tem homens e mulheres de honra, que honrarão e sacrificarão aquilo que o Senhor entregou em favor de um povo, em favor da nossa cidade, em favor do nosso país. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Senta aí rapidinho, eu sei que a gente já extrapolou, mas vem cá, Luca, rapidinho. Nós estamos enviando agora quase 100 jovens, a comitiva de quase 100 jovens para Manaus. Letícia está ali também, a primeira dama do Luca. Que uns anos, né? Bom dia, família, uma alegria. Cheguei nesse momento final aqui, juntamente para celebrar e a gente se lembrar, né, que a gente é cura, que pelo sangue dele a gente foi lavado e pelo sangue dele a gente foi responsabilizado para levar essa palavra de salvação, de esperança para os nossos irmãos, amém? E nessa quinta-feira agora, a gente vai estar pegando um voo de madrugadinha para ir lá para Manaus, encontrar os nossos irmãos. E nisso a gente está com um desafio, Daniel, se você tiver com o slide aí, a gente está com um desafio de arrecadar um recurso para montar cestas, kits de higiene, né, kit de cesta básica, né, para estar levando justamente aos nossos irmãos. E a gente sabe que a nossa fé não é só de fazer por fazer, de entregar algo para satisfazer a necessidade do irmão ali no momento, mas é para gerar relação. Mas nisso a gente não quer chegar lá de mãos vazias, né? E além do recurso que você pode estar contribuindo aqui, a gente tem algo para oferecer a vocês também, que é o nosso bazar que começou ontem, né? Muitos aqui estão sabendo, mas para quem não está sabendo, aqui no fundo você vai encontrar peças de roupa, só coisa chique. Ontem eu vi lá, não sei se está ainda, tem uma bolsa lá da Louis Vuitton por R$2.000, gente. Então aí, ó, o maridão que tá meio assim, já passa ali, presenteia a sua amada, que não veio, já leva o presente, porque a gente precisa até meio-dia zerar todas aquelas roupas ali, só coisa chique, coisa linda. Então, além de contribuir aqui, você pode estar passando o bazar ali e comprar uma roupa assim, excelente, amém? Ontem nós conseguimos 65, com tudo que foi vendido ontem, 65 kits, né? Vai vir coisa escolar, mochila para as crianças. São 200 crianças. Ontem no bazar nós conseguimos 65. Então eu sei que o horário está apertado, mas passa ali. Procure o Luca, procure um dos nossos jovens. Mateus, eu quero doar, eu quero entregar um recurso aí para X famílias. Não fique de fora. E a gente quer orar por essa palavra que nós recebemos. Queria que o Luca orasse por nós. Fica de pé no seu lugar, nós já estamos despedindo. Fica de pé no seu lugar para ser enviado aí por essa semana.
Eu não sei você, meu irmão, mas essa palavra precisa ainda matutar na nossa mente, amém? Você está comigo nessa? Ouve de novo lá, vai lá no YouTube da Sal da Terra na Rede e vai discernir esse alimento sólido que você recebeu essa manhã, amém? Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Porque aqui onde o Senhor manifesta, materializa a sua graça, Deus. Aqui nós somos reabastecidos, nossas forças, nossas energias renovadas, Pai, pelo abraço dos nossos irmãos e pela misericórdia do Senhor. Então, Pai, nos prepara durante essa semana, nos renova. Hoje a gente celebrou aqui o Teu corpo, o Teu sangue. Então que seja essa a mensagem que a gente vai lembrar para quem a gente encontrar ao longo dessa semana. Então, Pai, clareia os nossos olhos, Pai. Lava a nossa alma, aviva o nosso espírito, para que a gente possa ser resposta, Jesus. Resposta onde os nossos pés pisarem, para sermos cura onde houver a dor, onde houver angústia, Pai. É isso que o Senhor celebra, essa é a tua alegria, essa é a tua vontade sendo manifestada. Então nos usa, somos instrumento em tuas mãos. No nome de Jesus, somos a capital da família. Estamos aqui para edificar o teu corpo, Jesus. Que o Senhor se manifeste cada dia mais, a gente possa reconhecer a tua glória e alimentar, Jesus, através do teu pão, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana de desafios, de alegria. Vai lá no seu Instagram depois, segue lá, @Capital da Família. É um movimento que você tem que conhecer. Nós vamos continuar falando aqui na nossa comunidade e você é parte disso. Capital da Família. Deus abençoe, até semana que vem.